A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 13, a última lição do trimestre da Revista Conectar, Revista dos Jovens, da editora Betel, e o tema neste domingo é José, um herói da fé. Quando nós falamos de herói, nós devemos ter noção que no passado os homens já trabalhavam isso, em especial os gregos. Os gregos eles tinham como heróis aqueles que eram filhos dos deuses, ou seja, eles trabalhavam a questão dos heróis na mitologia. Isso trazia uma compreensão para eles do que era heróico, do que era ser um herói. E quem eram esses heróis? Esses heróis eram filhos de deuses com humanos. E esses filhos nasciam com superpoderes, super força, super velocidade e outras capacidades que estavam além daquelas capacidades a qual os homens possuem. Só que isso ecoou ao longo da trajetória humana e nós chegamos na contemporaneidade, nos deparamos com os super-heróis e o cinema coloca muito isso. Nós temos aí os grandes estúdios cinematográficos lançando heróis a cada dia. E quem são eles? Muitos deles são aqueles que a mitologia grega já falava, só que o cinema agora traz com uma roupagem nova, de forma mais atual, moderna, trabalhando com tecnologia, trabalhando com a história e cria todo esse cenário para a indústria cinematográfica. E isso tem bastante consumo pela sociedade, em especial os jovens. E por que isso é tão patente nessa sociedade? Porque essa sociedade ela vive em desilusão, sem esperança, sem identidade. Então ela busca ter alguma referência para que ela possa, pelo menos por um momento, se inspirar, ter esperança, mas logo passa. E aí isso segue a vida triste, vazia e sem nenhum tipo de alegria. Os jovens estão assim, a sociedade está assim. Porque agora, se os irmãos observarem, esses filmes, eles não trazem apenas a questão da força, mas eles buscam trazer uma ideologia, uma mensagem, um mantra, algo que possa gerar nas pessoas um sentimento de vitória, de vencer, de querer lutar. Então passa uma ideologia simplesmente humanística, onde o homem ele pode tudo, antropocêntrica. O homem ele é o centro, ele pode, ele vai vencer, ele consegue e ele não depende de ninguém. O homem se torna um herói. Assim é essa sociedade. Mas isso é tudo muito falho. Ainda dentro desse tema, nós precisamos conceituar o que é herói, o que esse termo significa de uma forma genérica. Herói possui uma condição humana em sua complexidade psicológica, social e ética diante do homem comum. Ou seja, esse herói ele é virtuoso, ele possui um equilíbrio psicológico. Esse herói ele consegue se estabelecer diante da questão social, independente de onde ele estiver, ele consegue sobressair. Esse herói também ele possui ética, ele é ético. E José se encaixa dentro desse perfil? Sim, José teve equilíbrio, José soube se desvencilhar, se reinventar dentro de diversas situações sociais. Ele teve ética? Sim, ele tinha uma ética pautada naquilo que ele aprendeu do nosso Deus mediante seus pais. Ou seja, José era um herói mediante esse contexto, esse conceito genérico da palavra. O tópico 1 ele tem por título conceituando o termo fé. Agora nós vamos conceituar de forma cristã do que a palavra de Deus trata quando se fala de fé. E aí ela traz um conceito. Em Hebreus 11, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse é o conceito
de fé. Se eu já tenho o conceito de fé, se eu sei o que é fé, essa fé ela tem que ser trabalhada em nós. A responsabilidade está sobre nós. E por que está sobre nós? Porque ela tem que ser adquirida. Não é simplesmente dada de uma forma mágica. Muito pelo contrário. Ela é dada mediante o que o apóstolo Paulo colocou em Romanos 10:17. Romanos 10:17 diz o seguinte: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Ou seja, eu já sei que Hebreus 11 conceitua o que é fé. Mas agora, como que eu adquiro fé? Eu adquiro fé mediante ouvir a palavra de Deus. Mediante ouvir, eu consigo o que agora? Desenvolver essa fé. Agora eu tenho o ponto inicial para se ter fé. E essa fé, ela vai sendo trabalhada a cada dia eu vou conhecendo mais sobre ela. Ela é inesgotável. Portanto, a galeria dos heróis da fé, os 16 heróis nomeados, eles ouviram a palavra de Deus. Foi mediante o ouvir a palavra de Deus que eles adquiriram fé. E esses 16 que estão nomeados, não são apenas estes, porque o escritor aos Hebreus coloca o seguinte: ora, os pais de Moisés também creram. Ora, os profetas também creram. Mas esses 16, eles sobressaíram mais. Se sobressaíram de uma forma que o Espírito Santo direciona para que eles estivessem dentro desta galeria. O tópico 1.1, ele tem por título os diferentes tipos de fé. Os diferentes tipos de fé nós podemos compreender pelos mais diversos contextos. Quando eu falo que eu tenho fé, em qual contexto eu estou me referindo? Gálatas 1:23 diz o seguinte: essa fé ela se apresenta na doutrina dos evangelhos. Ou seja, mediante o que eu tenho, o que eu escutei do evangelho, eu carrego uma fé. Então alguém pode dizer assim: olha, a fé que ele professa é a fé de Cristo. Ou seja, no nosso linguajar, a fé que nós professamos é a fé do Evangelho. O Evangelho é a nossa fonte, porque nós ouvimos a mensagem. Essa mensagem nós adquirimos. Aí nós podemos também ter o que nós já falamos lá em Romanos 10:17, que ela opera para a salvação. Essa fé, ela opera para quê? Para que possamos ser salvos. Nós ouvimos ela em um primeiro momento, e aí nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos eles e depois confessamos a Cristo como nosso Salvador. Ou seja, ela é salvífica. Essa fé, ela é salvífica da nossa condição de separação de Deus. Mas ela também é a nossa esperança, entende? A nossa salvação em um estado glorificado para todo sempre com Ele. Gálatas 5:22 diz o seguinte, que ela é do fruto do Espírito. Essa fé, ela vem também em uma questão de o que ela fez conosco. Olha, os frutos do Espírito nos mudaram. As pessoas não vão reconhecer mediante o que nós sentimos e diante daquilo que nós damos para elas. Damos coisas virtuosas ou damos coisas de maleficências? Essa fé, ela produz em nós também os frutos do Espírito. Nós passamos a ser um diferencial na sociedade. Portanto, depende do contexto. Ela tem inúmeras formas de ser pleiteada, denominada, classificada, depende do contexto. E diante de todos esses contextos, nós devemos ser virtuosos e exercer essa fé. O tópico 1.2, ele diz o seguinte: a fé sobrenatural em Deus. Essa fé sobrenatural, ela diferencia de qualquer tipo de fé que o homem pode ter. Ela é a fé diferente daquele homem que vai na loteria dizer que vai fazer uma fezinha porque quer ficar rico. Essa fé, ela não tem uma esperança em coisas corruptíveis. Essa fé, ela é no nosso Deus e ela precisa ser
trabalhada. 1 Coríntios 12, verso 8 e 9 diz o seguinte: porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Se nós ouvimos a palavra e sabemos que lá é a fonte para que nós possamos adquirir a fé, ela só pode ser dada, essa palavra só pode ser dada por alguém. E quem é este alguém? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele dá essa fé a nós como dom. Uns ele dá a sabedoria no falar. Uns ele dá a sabedoria para aconselhar. Uns ele dá o dom para quê? Para curar. Uns ele dá o dom da fé. É tanto que aquele que ora para que o Senhor cure, esse também tem fé. Temos que ter ciência que essa fé tem uma fonte e ela precisa ser adquirida mediante o que ouvimos da palavra e continuamos ouvindo. Ela é dada e ela é dada pelo Espírito Santo. Então é um dom. Não pode ser adquirida de uma outra forma. A verdadeira fé, a fé genuína, ela é dada pelo nosso Deus. O tópico 2 tem por título Cultivando a fé durante a trajetória. A fé exige prática e frutos. Muitos dizem que têm fé. Eu tenho fé em Deus. Mas a sua prática é totalmente contrária. Às vezes se dobra diante de alguém que não é o Deus verdadeiro. Não é a fé genuína. Às vezes diz que tem fé, mas comete um assassinato, comete mentira, comete traições, comete prostituição. Os frutos que essa pessoa apresenta são frutos que não condiz com a verdadeira fé genuína. Porque a verdadeira fé genuína guia o homem em uma prática santa e essa prática santa produz frutos verdadeiros, virtuosos e agradáveis ao nosso Deus. Portanto, devemos desenvolver ela cada dia, cultivá-la, para que ela possa ser cada dia mais patente, evidente em nossas vidas. O tópico 2.1 ele tem por título A fé nos aproxima de Deus. Essa fé aproxima de Deus porque ela passa a nos mudar, ela passa a exercer uma nova forma em nossa vida, tanto conosco, mas também com o próximo e também com o nosso Deus. E ela começa o seguinte, ela trabalha nos nossos sentimentos. Nós passamos a ter um controle melhor sobre os nossos sentimentos. Essa fé também, ela produz testemunho, ou seja, mediante o que nós exercemos, isso os outros vão ver e isso se tornará testemunho. São frutos de testemunho. Ela também, diante das conquistas, essa fé ela produz conquistas, sim, mas ela não produz uma conquista falível. Ela produz uma conquista sólida. E o homem tem que ter ciência que tudo que ele conquista não é pelo seu próprio mérito. Tudo que ele conquista não faz parte simplesmente de uma condição humana ou de deuses estranhos. Mas o que ele conquista é porque o nosso Deus dá. E aquele que tem a verdadeira fé genuína, esse passa a conhecer a cada dia esse Deus. E ele passa a ter experiências com Deus. Portanto, essa fé ela produz inúmeros frutos que nos deixa cada dia mais próximos, amando esse Deus, adorando esse Deus, conhecendo esse Deus. Essa fé, ainda dentro do tópico 2.1, o apóstolo Tiago, no capítulo 2, verso 26, diz o seguinte: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu tenho fé. Eu tenho fé, eu tenho fé. Mas o que ela produz? Ela produz obras dignas do nosso Deus? O que ela produz? Portanto, quem exerce essa fé, ele é ativo, ele apresenta coisas, ele muda o ambiente. Onde ele chega, há um diferencial. Assim como foi na vida de José. Diferentemente de qualquer tipo de contexto social onde ele esteve,
ele foi um diferencial. Ou seja, ele tinha frutos, ele tinha obras. E essas obras eram dignas de honrar o nosso Deus e de proporcionar uma vida melhor para aqueles que estavam em sua volta. Portanto, a fé sem obras é morta. O tópico 2.2 tem por título: a fé nos leva a milagres extraordinários. A fé nos leva a milagres, sim, é verdade. Porém, nós não podemos ter uma fé triunfalista. A fé triunfalista é aquela que, você tem fé, vai ter que adquirir e vai adquirir. Sim, a fé ela produz isso. Porém, se nós observarmos Hebreus 11, muitos daqueles que são considerados heróis da fé, eles não viram, eles não apalparam, porque a promessa era para o futuro, mas eles não se apegaram simplesmente à questão da promessa. Eles confiaram em quem? Em Deus. Deus era o motivo de sua confiança. Eles creram assim. Portanto, essa fé triunfalista que você, porque se você tem fé, então você vai ter. Não é assim que funciona. Eu sei que inúmeras denominações têm pregado esse tipo de fé, mas essa não é a fé genuína. A nossa fé é no nosso Deus. Simples assim. E o que vier, amém. O que não vier, também amém. Mas nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso. Nós cremos nele. Ele é a razão da nossa fé. O tópico 3 tem por título: a fé nos mantém no foco. A fé pode ser perdida? Pode. O apóstolo Paulo, ele coloca o seguinte, e aí o comentarista colocou aqui na lição, no tópico 3, Paulo pode dizer ao final de sua jornada que havia guardado a sua fé. Ele guardou a sua fé. E por que guardou? Porque se não guardasse, perderia. Tudo que nós precisamos e temos que ter ciência é que nós não podemos perder a fé. É porque é ela que vai nos manter neste caminho. É ela que vai nos manter com o olhar fito no nosso Deus. Então ela não pode ser perdida de forma alguma. E muitos colocam assim, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E nós vimos já inúmeras vezes pregadores, pessoas dizendo palavras que se dizem proféticas em uma fé, sabe? Uma coisa que você olha assim, olha... Que coisa maravilhosa, que homem de fé, que mulher de fé, mas muitas das vezes estão movidos simplesmente pelo sentimento, sabe? A música tocando em um nível legal, que deixa as pessoas emocionalmente mais frágeis, o ambiente lotado em uma dimensão. Tudo isso faz com que essa pessoa seja encorajada a falar até mesmo coisas absurdas, que são frutos de quê? De um sentimento, simplesmente de um sentimento. Essa fé não é sentimento, essa fé é dom. E ela é algo que não dá para ser explicada de forma emocional, porque uma hora está uma coisa, outra hora está outra. As emoções, elas são voláteis, elas oscilam. Então essa fé, ela não oscila, ela é firme, constante, porque é dom, foi dada pelo Espírito Santo de Deus, mediante a sua palavra. Nós adquirimos ela e ela está em nós. Não faz parte das condições emocionais. E as pessoas, às vezes, cometem erros grotescos porque estão movidas de sentimentos, estão imbuídos de um sentimento e logo se sentem encorajados a falar coisas absurdas. E enganam muitos e enganam a si mesmo também. O tópico 3.1 diz o seguinte: cuidado com os destruidores de fé. José tinha destruidores de fé à sua volta. Em primeiro momento, seus irmãos. Os incrédulos podem infectar um crente? Pode. Eles podem infectar. E eles vêm com a zombaria. A arma do incrédulo é a zombaria. A arma do incrédulo é a ridicularizar o cristão, o crente. Mas nós que temos fé, nós não devemos parar para dar atenção aos incrédulos. Muito pelo contrário. As suas palavras, os seus agouros não podem minar a nossa alma. Mas nós devemos ter uma fé, o quê?
confiando no Senhor constantemente. Ele é o alvo, Ele é a fonte, Ele é a quem nós devemos estar com os olhos fitos. José estava assim, porque ele temia quem? A Deus, e o seu olhar estava sempre no Senhor, e o Senhor nele. Portanto, os incrédulos podem infectar a nossa fé. E isso é importante colocar para os jovens, porque com quem que eles estão se relacionando? Com quem que eles estão conversando? Quem que eles estão assistindo? Estes podem infectar a fé e matar. O tópico 3.2 tem por título: a fé nos leva ao cumprimento da promessa. José, ele falou para os seus: olha, quando eu morrer, não deixe os meus ossos no Egito. Leve meus ossos para onde está a promessa. No dia da visitação do nosso Deus, que ele vier cumprir com a sua promessa, a qual ele já fez a Abraão, a Isaque e a Jacó, meu pai, não deixe meus ossos aqui. Leve eles para onde o nosso Deus orientar vocês. A promessa é mais importante do que o tempo? Aí está o perigo. Muitos de nós observam o tempo. Olha, eu tenho fé porque vai acontecer em tal dia, tal mês, tal ano. E começamos a esquecer daquele que prometeu e passamos a ter uma esperança temporal, cronológica. Mas essa fé, ela é apontada para quem? Para Deus. Mediante o que Ele nos der, amém, é lucro. Mas nós devemos confiar em Deus. E nós, nesses últimos dias, como que devemos nos portar diante dessa questão de fé e incredulidade? José pediu para que os seus ossos não ficassem no Egito. A diferença é que Moisés levou os ossos de José para Canaã. Apenas os ossos. A esperança que está sobre nós, a promessa que está sobre nós, vai muito além disso. O Senhor, Ele nos arrebatará mediante o seu Espírito, ressuscitará se assim estivermos em condição de morte. Ou seja, nossos ossos, nossa carne, isso será levado para a glória e lá teremos um corpo transformado. Esse é o diferencial. A nossa fé, ela está no nosso Deus e a sua promessa nos leva para onde? Para a glória, para a eternidade. Eu não sei como é que é a glória. Eu não peguei, eu não estive lá. Mas, mediante a fé, eu creio que lá é um lugar maravilhoso, porque a palavra de Deus assim diz, e creio que lá é a minha morada por toda a eternidade, e que nada ficará nessa terra, dessa matéria, ela será transformada, e viveremos com Ele para todo sempre. Com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o fiel, aquele que prometeu e cumprirá. Portanto, devemos ter a nossa fé em Deus, no nosso Senhor, e assim nós conseguiremos adquirir as suas promessas. Deus abençoe, meus irmãos, que você tenha uma aula abençoada, que o Espírito Santo te use de maneira sobrenatural, que quando você abrir sua boca, que as palavras entrem nas mentes, nos corações e tenha efeito. Que o Senhor possa abençoar a nossa escola bíblica dominical. Deus abençoe, meus irmãos, fica na santa e gloriosa paz do Senhor.